Salmo 23. Já acharam? Salmo 23. Quem estiver sentado que puder ficar de pé, só você que pode, faça isso em reverência à palavra. Se não puder, continue sentado. É o salmo que a nossa avó, pelo menos a minha, me ensinou quando eu tinha 8 anos de idade, um pouco menos. E era regra, tinha que recitar toda noite antes de dormir. Tinha que recitar, tinha que falar deste salmo. Salmo 23, versículo 1, vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh glória, é tão bom estar aqui, é tão bom estar aqui. Por que habitaremos na casa do Senhor por longos dias e não eternamente? Porque um dia estaremos nos átrios do Senhor, estaremos com Ele para sempre na glória. Por enquanto nós vamos habitar na casa do Senhor, e este é o nosso prazer. Eu tenho prazer em estar aqui, e você? Eu tenho prazer em estar na casa do Senhor, e você? Então vamos lá no primeiro versículo, o Salmo 23, versículo 1, que Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aponte para o céu e diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mais alto agora: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o teu pastor? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra do nosso Senhor e pastor a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, ó Deus querido, Deus bendito, a Tua palavra agora vai ser pregada. Nós te temos como o nosso Senhor e o nosso pastor. Então agora, bom pastor, tome a boca desta ovelha, use a minha vida para que as tuas ovelhas sejam edificadas e abençoadas nesta noite. Fale também com as ovelhas que nos ouvem à distância, pela rádio e também pela internet, e envie agora a palavra do bom pastor, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Podeis tomar assento. Quem escreveu o Salmo 23 foi o rei Davi. Só que Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. Literalmente falando, ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé, que ficavam no campo. Então, literalmente falando, o início profissional de Davi foi como pastor de ovelhas. E as experiências mais extraordinárias e fora do comum que Davi teve com Deus foi no pasto com as ovelhas, não foi no trono. Quando Davi se assenta ao trono de Israel e governa a partir de Jerusalém, ele é um rei forte e experiente, mas as principais experiências de Davi, com Deus eu estou dizendo, ele teve entre as ovelhas, ele teve cuidando das ovelhas. Ele conta, quando ele vai narrar este fato aqui,
ao rei Saul, ele ainda era um garoto. E ele conta uma experiência fora do comum, fora de série. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Davi teve várias experiências, muitas. Aliás, boa parte dos salmos escritos pelo rei Davi foram escritos enquanto ele ainda estava no pasto com as ovelhas. Não quer dizer que ele era um homem que diariamente tinha experiências e experiências novas com o Senhor. No Salmo, aliás, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, no versículo 34, Davi narra uma das suas experiências fora do comum que ele teve com Deus. Ele diz aqui: então disse Davi a Saul, estou lendo em 1 Samuel capítulo 17. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Quando ouvimos uma narração dessa, pensamos, ou esse menino está inventando essa história, não é? Porque mesmo um homem muito forte, ele não consegue prevalecer contra um urso. A força do urso é muito superior à força de 10, de 20 homens. Deixa eu soltar um urso aqui para ver quantos homens vão ficar. Então é óbvio que o que Davi teve no encontro com o urso e com o leão foi uma experiência com Deus, porque como pode um garoto sobressair sobre um animal desse, um animal feroz, um leão ou um urso? Como que ele conseguiu ganhar? Eu vou mostrar para você o que aconteceu com Davi naquele dia, a mesma experiência que Sansão teve. Davi viveu a mesma experiência que Sansão viveu. Juízes capítulo 13. Abram comigo aí, por favor. Aliás, Juízes capítulo 15. A história aqui é a seguinte: Sansão está amarrado, literalmente amarrado, e os filisteus estão vindo contra ele. Os filisteus querem matá-lo. Ele é uma ameaça, é um problema. Versículo 14 está escrito assim: e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito, observem, letra maiúscula, o Espírito do Senhor, possantemente, com força, se apoderou dele, de Sansão, e as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Quer dizer que Sansão está amarrado com uma corda e com cadeias, e quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de força, de fortaleza, vem sobre Sansão, aquela força não era mais a força dele, era a força do Senhor, e ele quebra aquelas cordas como se fosse um fio de lã. Ele quebra as cordas, passa a mão em uma queixada de jumento e sozinho consegue derrotar 1000 homens. Quer dizer, um só prevaleceu contra 1000. É óbvio que ele não estava só. É óbvio que um poder, uma força superior estava em Sansão. E aquela força superior era a força do Espírito Santo. Foi uma experiência extraordinária. Era Deus agindo através do homem. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi só conseguiu matar o leão e matar o urso porque possantemente
o Espírito de Deus entrou dentro dele. Olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus. Tome posse desta palavra profética. Você não é fraco coisa nenhuma, pois o Espírito possante de Deus está dentro de você, e você vai vencer todos os inimigos na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Sabe por que nós vencemos? Porque o Espírito de Deus se aposta de nós possantemente. Oh, glória! Davi, quando ele escreve o Salmo 23, ele está falando com Deus como ovelha. Ele está se pondo no lugar de uma ovelha, porque ele sabe que Deus lhe usou para vencer o urso e o leão, sendo ele pastor. Mas Davi também tinha os seus leões que lhe perseguiam. Ele também tinha os ursos que se levantavam contra ele, não como rei, mas como ovelha. Por isso que ele faz o Salmo 23, e ele diz: apesar de ser pastor, eu também sou ovelha, e o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Veja como ele fala com Deus aqui, se colocando no lugar de uma ovelha. Veja aqui, Salmo 23. Oh, glória! Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitai-me e faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esta é a função do nosso Deus, do nosso bom pastor. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Por que é que Davi está dizendo isso? Porque uma ovelha que já está na boca do leão, ela está em que lugar? No vale da bonança ou no vale da sombra da morte? No vale da sombra da morte. Ó, uma ovelha que está abraçada por um urso, qual é o vale que ela está? Ela está no vale da sombra da morte. E Davi diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, ovelha do Senhor, não temas, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, o Senhor, o teu pastor, está contigo. Vamos aplaudir ao bom pastor. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Agora, veja como as palavras de Davi são profundas. Cerca de 1000 anos depois, Jesus Cristo confirma exatamente as palavras de Davi. É por isso que eu não tenho medo. Eu sou ovelha do Senhor. Ovelha e não bode, viu, minha gente? Bode a gente dá umas cutucadas para ele correr, porque bode só dá trabalho. Mas ovelha não. Eu sou ovelha do Senhor. Quem aqui é ovelha? Quem aqui é ovelha? Vamos dar uma olhada no que Jesus diz, confirmando as palavras de Davi. João, Evangelho segundo São João, capítulo 10. A ovelha é tão boazinha, o bode é tão desgraçado. Se você vacilar, ele te dá uma cacetada por trás. João capítulo 10. Tanto no Salmo 23 como no Salmo, como em João 10, o salmista e rei Davi e o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Jesus Cristo apontam duas bênçãos, e nós já vamos ver isso. Em João 10, 11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas,
e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e também haverá um rebanho e um pastor. Então observem que são as mesmas palavras de Davi. Só que Jesus, ele não se coloca como ovelha. Essa é a diferença. Ele se coloca como pastor, porque Jesus é o nosso bom pastor. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário pelas ovelhas que ouvem a sua voz. Quem aqui é a ovelha do Senhor Jesus? A ovelha do Senhor Jesus ouve a sua voz. Ele diz: ainda existem muitas ovelhas que não são do meu aprisco, mas elas serão, porque também ouvirão a minha voz. Eu um dia fui bode, gente. E você, bode preto? Um dia você foi bode. Um dia, todos nós aqui viramos as costas para o Senhor. É verdade ou não é? É verdade ou não é, Ed? Todos nós um dia demos as costas para o Senhor, mesmo sendo Ele o bom pastor e tendo morrido na cruz do Calvário. Alguns aqui se transformaram em ovelhas do Senhor, umas por doença, outras porque estavam passando por um problema familiar, outras por um problema financeiro, outras porque ouviram a voz do Senhor e vieram por amor. Independente da situação que você chegou no aprisco do bom pastor e ouviu a voz dele, independente da situação, hoje eu posso dizer: nem eu e nem você somos mais bodes. Hoje somos ovelhas lavadas e remidas pelo sangue do bom pastor, pelo sangue do Cordeiro Santo. Antes eu era bode, agora eu sou ovelha. Diga comigo: antes eu era bode, hoje eu sou ovelha. E tem ovelha querendo voltar a ser bode, né? É impressionante. Olha o versículo 9, o que Jesus diz: eu sou a porta. Oh glória, eu gosto tanto dessa palavra. Se alguém entrar por ela, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. As ovelhas do Senhor não passam fome. As ovelhas do Senhor Jesus recebem a bênção. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Minha gente, tanto no Salmo 23, como em João 10, porque estes textos estão em concordância, tanto literal quanto espiritual, Davi fala sobre duas bênçãos, e o próprio Jesus Cristo confirma as duas bênçãos. Primeiro, a bênção da proteção, ou a unção da proteção. E também a bênção, ou a unção da provisão. Vamos dar uma olhada? Volta lá comigo no Salmo 23, vamos lá. Volte comigo. Vamos dar uma olhada aqui, Salmo 23. Dá uma olhada aqui, Deus falando de provisão. Ó, o salmista Davi falando de provisão. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A bênção da provisão, ou a unção da provisão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No versículo 4 e 5, ele fala de proteção. Porque acompanhe: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por que você não teme? Porque você se sente seguro, protegido. Ele está falando da bênção da proteção, da unção da proteção. Porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ora,
Por que eu entraria na presença dos meus inimigos? Ó, inimigo declarado, o cara quer a minha morte, quer o meu mal. Por que eu estaria próximo desta pessoa, ou destas pessoas? Eu quero a distância dos meus inimigos, a não ser que eu esteja protegido. A não ser que o Senhor esteja comigo. Aí eu vou lá tirar onda, né? Bate agora, vem agora. Não é? Se eu estiver protegido, se eu estiver com a bênção da proteção, não é o que Davi está dizendo aqui? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi está dizendo: eu não temo nada, só temo ao meu bom pastor. Eu não temo o que me possa fazer o homem, eu temo apenas a Deus. Então o que é que nós estamos acompanhando aqui no Salmo 23? A bênção da provisão, o Senhor meu pastor, nada me faltará. E a bênção da proteção, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Pode preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, eu confio em ti. O meu cálice vai transbordar, e eles não poderão tocar em um fio do meu cabelo. Vamos voltar lá em João 10. Olha aqui, vamos ver as duas bênçãos ditas pelo Senhor Jesus. Primeiro é da provisão, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem, provisão. A bênção da provisão para as ovelhas. Versículo 14 agora, acompanhe. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me ama, me conhece a mim, também eu conheço ao Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Proteção. Jesus, ele deu a vida dele pelas ovelhas. Por que você acha que ele se pôs no Calvário? Por que você acha que ele aceitou ir para a cruz? Porque se ele não fosse para a cruz, as ovelhas iriam. Então ele morreu pelos nossos pecados, para que eu e você não sejamos condenados pelos próprios pecados. Ele morreu em nosso lugar. Proteção. E não é só proteção momentânea, transitória, não. É proteção eterna. Davi disse: eu vi o leão vindo, e eu me lancei sobre o leão, e eu segurei na barba dele, e eu matei o leão. E eu vi que o urso estava vindo, e eu me agarrei com o urso e o matei. O pastor protegeu a ovelha do leão e do urso. A palavra de Deus diz que Satanás, ele anda como um leão, ao derredor, rugindo, bramando, buscando a quem possa tragar. Mas assim diz o Senhor: não temas, porque o bom pastor, o Senhor dos exércitos, ele está ao teu redor, e ele vai colocar este falso leão para correr. Você está guardado, ungido e protegido. Oh glória, oh glória. Jesus Cristo, ele foi no inferno e tomou a chave do diabo. Ele pegou na barba do Satanás e disse: você não vai tocar mais nas minhas ovelhas. Eu derramei o meu sangue para salvá-las e para protegê-las. Então, minha gente, o que a ovelha tem que fazer? A ovelha tem que reconhecer o seu bom pastor. Eu vi em Israel muitas vezes isso. Os beduínos, porque ainda existem pastores, como na época de Davi, que cuidam no deserto das ovelhas. Então, tem 3, 4 homens conversando. Significa que são 3, 4 pastores. E um rebanho enorme. Quer dizer, são 3 rebanhos que se uniram ali. Aí depois do papo, da conversa, o rebanho que está unido, que são 3, mas estão unidos, estão pastando ali ou tomando água. Depois da conversa dos pastores, cada um vai para o seu aprisco, cada um vai para a sua casa. E como separar as ovelhas? Você já viu um monte de ovelhas juntas?
São todas iguais. Todas branquinhas. Você olha e não dá para discernir qual ovelha é. Mas o pastor, cada pastor tem um chamado específico. Por isso que Jesus disse aqui: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. Então, o pastor ele chama a ovelha com assobio, por exemplo. Ou ele solta um som diferenciado. E aquela ovelha, mesmo que esteja com outros rebanhos, quando ouve aquele som emitido pelo pastor, imediatamente ela deixa as outras ovelhas e segue o pastor. E não vem uma ovelha do outro rebanho, não. Só vem as ovelhas que conhecem aquela voz. Aí o outro pastor chama e as ovelhas seguem a voz do pastor. Minha gente, quem é a ovelha de Jesus, em qualquer parte do mundo, reconhece a voz dele. Em qualquer lugar. Olha, eu estava em Los Angeles e lá eu fui assistir uma reunião. Entendi poucas palavras que o pregador estava falando, mas eu ouvi a voz do meu pastor. Eu ouvi a voz do Senhor. Compreenderam? Quem é a ovelha de Jesus, ouve a voz dele. É inconfundível a voz dele. Ovelhas do Senhor, fiquem de pé, por favor. A voz de Jesus é inconfundível. Se ele chamar, você ouve na hora. Se ele falar, você ouve na hora. Ele disse: ainda tem outras ovelhas que não estão neste aprisco aqui, olha. Mas quando eu falar, elas ouvirão a minha voz. Então olhem aqui para mim, por favor. Sabe quando é que sabemos que uma pessoa realmente é ovelha do Senhor Jesus? Quando ela ouve a voz do Senhor e obedece. Então, primeiro eu quero saber aqui, se você é ovelha mesmo, você vai ouvir. Porque o bode, ele pode estar misturado com as ovelhas, mas não vai ouvir a voz do Senhor, não vai. Não vai. Só se aquele bode receber a transformação pelo sangue. Só se aquela pessoa, ouvindo a voz, não, realmente, eu vivi muito longe de Jesus, minha vida é uma vida de tormentos, eu sou um homem pecador, uma mulher pecadora, não quero mais viver assim, eu quero andar com um bom pastor. Por desencargo de consciência, qual é o nome do bom pastor? Então quem é de Jesus, ouve a voz de Jesus. Quem é de Jesus, ouve a voz de Jesus. Então olhem aqui para mim. Se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, e se agora você quer recebê-lo, é muito claro que você é ovelha. Está muito claro que você ouviu a voz dele. Então quantas pessoas aqui que ouviram a voz do Senhor Jesus querem confessá-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem aqui quer entregar a vida a Jesus? Erga a mão direita para o céu. Pastor, eu quero. Mais alto, mais alto, mais alto. Oh glória. Com a mão erguida, vem aqui na frente. Eu quero chamar as ovelhas que vão se batizar. Quem vai ser batizado no próximo batismo, erga a mão também. As ovelhas ouvem. Então venham aqui na frente. Venham, venham. As ovelhas do Senhor Jesus ouvem a sua voz. Fica aqui olhando para mim. Aqui, virado para mim, ovelha do Senhor. Pastor, eu sou ovelha do Senhor Jesus e eu vou me batizar sim. Então vem aqui na frente. Você não é bode, você é ovelha. Você não é cabra, você é ovelha. Então venha. Oh glória. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu fui pastor no Ceará e uma vez eu fui convidado por um membro da igreja para pescar no interior e fomos pescar. No caminho ele falou: não, vamos passar aqui, vamos ver meus parentes. E era um lugar muito simplório, era uma roça, com cercas de madeira. E aí eu vi ali umas ovelhas, umas cabras e uns bodes, lá no deserto. Que o Ceará, eu tenho a parte do Ceará que é deserto mesmo. Parecia que eu estava em Israel, seco. As ovelhas tão mansas, tão calmas. O bode parecia o diabo. Porque eu
todo besta, né? Queria ver, me aproximei, o bode veio e pá! Falei, ô diabo, deixei ele lá e corri. Não quis nem conversa com o bode. Mas há uma diferença notória entre o comportamento do bode e da ovelha. A ovelha você pode até soltar, ela fica por ali, mansinha, calma, tranquila. O bode não, se você soltar para pegar o bicho depois, o bode você tem que tratar assim, cabeça, segurando o bicho. E com cuidado, porque senão ele te machuca, viu? Senão ele te machuca. Pastor, eu acho que eu estou agindo igual o bode, eu ando pulando, dando umas cabeçadas na vida aí. E tem muita gente assim, né? O bode, se o dono vacilar, se o pastor vacilar, ele pula a cerca e sai aprontando por aí. Ô pastor, eu não queria admitir não, mas eu andei saindo do aprisco, viu? Eu andei pulando por aí, fazendo as coisas de bode. Será que Jesus perdoa? Perdoa como também Ele está sabendo o que você andou fazendo. A ovelha, ela admite, porque tem ovelha que é influenciável, né? Tem ovelha que o bode diz, vamos dar um rolê, vamos fazer umas coisas erradas por aí. Eu não posso porque eu sou ovelha do Senhor. Imagina, ninguém vai ver. Aí a ovelha influenciável vai e faz umas coisas erradas. Mas a ovelha de Jesus sempre se arrepende. O bode não, o bode ele fica disfarçado, como se não tivesse feito nada. O bode é o menino ruim que faz as coisas erradas e diz que foi o outro. Não é? Mas a ovelha não, a ovelha não consegue fazer coisa errada. E quando ela faz, ela se arrepende imediatamente. E ao primeiro sinal da voz do Senhor, a ovelha vem chorando pedir perdão. Então, ovelhinha do Senhor, você que está fraca, você que andou fazendo as coisinhas erradas, o Senhor viu, mas Ele está disposto a te perdoar. Aliás, Ele quer te perdoar. Você quer receber o perdão? Então todas as ovelhas que estão fracas e andaram fazendo coisas erradas e querem pedir perdão ao bom pastor, ergam a mão direita, à direita, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Vem ovelhinha, vem ovelhinha. Ei, ovelhinha, hein? Vem aqui na frente. Para de andar com bodes, viu? Para de andar com bode, viu? Para de ficar andando com bode. Eu vou fazer uma oração. Enquanto eu me preparo aqui, eu quero chamar o pastor Fábio Augusto e a cantora Neia Fernandes para preparar um louvor. Vocês se ajoelhem comigo, por favor. Está vendo como ovelha obediente? Viu como ovelha obediente? Você pede uma coisa, a ovelhinha faz na hora. O bode você pede, ele finge que faz. Finge que faz. E aí, são bodes ou ovelhas? Eu não ouvi? Não é assim que responde, é assim. Estendo as mãos aqui. Vamos orar por estas ovelhas da casa do Senhor. Orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, e o meu pastor. Eu ouvi a tua voz, porque eu sou ovelha do Senhor Jesus. Pai querido, meu pastor, perdoe agora os meus pecados, as minhas falhas e as minhas transgressões. Me fortaleça na tua presença, porque eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Continue orando, pastor Fábio Augusto vai orar. Senhor Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso bom pastor, e aqui estão os que reconhecem que o Senhor é o bom pastor, que deu a vida por cada um de nós. Por isso, continue a abençoar, a guardar, a proteger, Senhor, a cada um deles, e que de agora em diante, eles sempre possam ouvir a Tua voz e Te obedecer integralmente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se coloca de pé no seu lugar.